Estamos aqui na rua Petrópolis, esquina com rua Aimorés. E estamos fazendo um registro do sistema de transporte coletivo urbano da cidade que não atende todas as ruas das cidades. No caso especificamente de Joinville, o transporte coletivo não atende todas as ruas dos bairros. É um problema sério, a gente anda e fica meio perdidão, né? Até para quem é da cidade já percebeu isto. Em outras cidades e capitais, o mesmo está ocorrendo. Então temos aqui, por exemplo, uma rua comprida, a rua Petrópolis. Deste lado passa ônibus, deste outro lado que tem aquele morro lá, não passa. E tem muitas casas. As linhas de Joinville têm este problema, pessoal. Aparece o letreiro do ônibus indo para uma determinada direção, Petrópolis, por exemplo, mas ele não atende a toda a rua Petrópolis, e sim a uma parte dela. Há outros casos em Joinville, e pelas cidades existem milhares de casos onde os nomes das linhas não combinam nos locais onde passam. Olha que bela árvore, pessoal. Tomara que a prefeitura não faça o que fez lá na praça do final da Avenida Procópio Gomes, onde uma pequena praça foi totalmente destruída. A alegação é de que a pista vai ser duplicada, que vai se fazer o BRT, ou seja lá o que for. Não cola, né, gente? Tem muitas ruas que poderiam ser atingidas por um melhoramento geral. Só que parece que tem prefeitura que não gosta de árvores, não gosta de praças. E é o caso da prefeitura de Joinville, e não é a primeira vez que acontece. Uma árvore dessa é maravilhosa, inclusive próxima a um ponto de ônibus, dá uma sombra legal, considerando que muitos pontos de ônibus pela cidade de Joinville têm estrutura de ferro e vidros nas laterais e no fundo. E em dias quentes eles esquentam demais, pessoal. Além disso, o problema dos vidros é a questão do vandalismo e de outros problemas que acontecem. Os pontos de ônibus não são confortáveis, são padrão europeu. E você sabe que os países europeus são países frios, então os pontos de vidro não são recomendados para nenhuma cidade brasileira que pelo menos tenha 2 ou 3 meses de calor intenso. E aqui estamos num ponto tradicional de Joinville, que foi implantado na época do ex-prefeito Luiz Henrique da Silveira, em seu segundo mandato, logo no começo de 1997. Passaram-se 27 anos e o ponto ainda está inteiro, mas são poucos, hein? A grande maioria dos pontos de ônibus, eram mais de 1000 deste modelo, viraram sucata, porque temos também a questão do enferrujamento dos pontos, né? Os pontos não têm tratamento contra ferrugem, e este aqui até que está aguentando bem, olha só, gente. Mas já tem sinais de ferrugem, né? Outros tantos foram alvo de acidentes automobilísticos e estão bem tortos, bem feios. Mas dá para contar hoje nos dedos a quantidade de pontos que restaram daquele período em que Joinville ainda poderia se chamar de uma cidade em ritmo de cidade grande, né? Estamos aguardando o ônibus da linha Petrópolis. Vamos verificar como é que está o transporte da cidade, porque olha só, os pontos de ônibus não estão num estado bom, né, gente? E lá vem a linha Petrópolis, pessoal. Saiu às 18 horas e 41 minutos do centro da cidade. Maravilha!
pessoal que acha que Joinville é uma cidade plana está bem enganado. Tem algumas linhas de ônibus que sobem um morrinho. Tá certo que não é como os morros lá de Sorocaba, né, pessoal? Tem cidades brasileiras aí que é só morro. E é ruim para quem, digamos, precisa andar muito a pé até chegar ao ponto de ônibus, ou até mesmo para quem tem carro, né, gente? O carro sofre muito, né? Sorocaba é uma cidade que tem muito morro. Então, quando você ouve falar em alagamentos na cidade de Joinville, não é em toda a cidade não, são apenas em algumas áreas. E obviamente o pessoal que mora no morro está tranquilo, mas são lugares agradáveis de morar, sabe? Aqui tem uma coisa que eu fico pensando, poxa, uma cidade rica como Joinville ainda adota as placas como paradas de ônibus. É uma coisa assim que a gente fica pensando, puxa vida, né? As prefeituras que tivemos nos últimos anos, elas não se preocupam com o bem-estar do usuário, né, gente? Mas isso não é uma característica só de cidades como Joinville, mas de outras cidades também, onde há muito tempo as prefeituras deixaram de fazer o serviço de casa, né? As prefeituras se preocupam com grandes obras que demoram muitos anos para ficar prontas e muitas vezes, quando estão prontas, já não resolvem mais a situação. Hoje é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Houve uma época que o trabalhador tinha motivos para comemorar, hoje não mais, né? Hoje apenas existem alguns eventos pelo Brasil comemorando o Dia do Trabalhador, mas de um modo geral a gente sabe que a nossa população brasileira ela já não tem mais motivos para comemorar o Dia do Trabalho e outras datas, né? E aí você pode estar pensando, mas é porque é um governo esquerdista que está no poder? Não, nada disso. Independente se a ideologia do partido de direita ou de esquerda, a gente sabe que é um problema sério, pessoal. Um problema sério a falta de vontade política das pessoas governarem, né, gente? As pessoas, elas não têm mais aquele ímpeto, aquela vontade de trabalhar pela população. E a gente sabe que grande parte das prefeituras trabalha para o empresariado, para o industrial. Já estamos aqui na rua São Paulo, a rua que foi remodelada recentemente pela prefeitura da cidade de Joinville, mas ela tem um problema muito sério, pessoal. Vários pontos de ônibus foram retirados e os pontos existentes foram realocados e ficaram mais distantes um do outro. Então aí você já pode perceber a situação que está ocorrendo, né, gente? A questão também muito preocupante da fuga de passageiros. Então, quando alguém fala, o sistema está carregando menos, é verdade. Mas por que o sistema está carregando menos? Por causa dos aplicativos? Sim, também por causa dos aplicativos de transporte, mas também pelo fato das distâncias das paradas de ônibus estarem cada vez maiores. O passageiro precisa caminhar muito mais para chegar até a sua parada de ônibus. E aqui está o resultado, pessoal. São 19 horas já no dia 1º de maio e estamos acompanhando o movimento de um feriado, 1º de maio, né? O horário do ônibus, pessoal, é igual ao horário de domingo, tá? Com exceção de algumas linhas especiais que existem para comemorar o Dia do Trabalhador, como existe já um vídeo nesse canal da linha para a Expoville. Então, as emissoras de televisão aqui da região fazem eventos comemorando o Dia do Trabalhador com o sorteio de prêmios, de brindes.
em outras cidades isso acontece também. Escuridão total, pessoal. As ruas deveriam ser mais iluminadas. Também é um outro problema. As prefeituras investem estão numa economia danada com relação à iluminação pública. Várias ruas de Joinville têm uma iluminação precária, né? E a gente percebe isto circulando em várias linhas do transporte coletivo ou mesmo de automóvel percorrendo os bairros da cidade. Eu sei que aí na sua cidade também está acontecendo esse tipo de coisa, porque ao longo dos últimos anos muitas prefeituras mudaram o modelo de iluminação. Era um tipo de lâmpada e as lâmpadas foram substituídas por um outro tipo de lâmpada que economiza mais, mas ilumina menos. Tem essa questão aí. E você está acompanhando comigo ao vivo um passeio por Joinville nesta linha que é uma das melhores da Zona Sul. Nós pegamos o ônibus que sai lá do Terminal Central às 18 horas e 41 minutos, pessoal. Agora já passa das 19 horas. E para você ter uma ideia, essa linha é uma linha circular, tá? Hoje é feriado, a linha é mais rápida, ela não para na grande maioria dos pontos, mas durante a semana ela para em praticamente todos os pontos, né? E obviamente muitas pessoas pensam por que as linhas circulares foram adotadas em Joinville. A grande maioria das linhas não tem ponto final, isso é ruim porque o motorista descansa pouco no final. Na verdade, ele descansa mais no centro e nada no bairro, né? O ideal seria ele descansar, digamos assim, 5 minutos lá no final e 5 minutos no centro da cidade. Em muitas linhas do centro da cidade, o ônibus fica parado bastante tempo, fica parado 10 minutos, no final de semana pode ficar até 15 ou mais. Mas isso é justamente por causa das linhas circulares. O ideal seria se o sistema antigo voltasse, né? Com pontos em lugares bons, próximo de lanchonete, próximo de bar, para o motorista descansar, né? Para ele poder realmente sempre ter uma jornada de trabalho agradável, né? Pois é, pessoal, hoje é feriado, carro praticamente vazio, 2 passageiros, é uma linha muito boa. É uma das linhas que eu mais gosto do transporte coletivo de Joinville, porque é uma linha radial, sabe, pessoal? Ela liga o centro da cidade até um bairro da zona sul da cidade, e a gente agora está neste ponto de ônibus. É um ponto de ônibus bonito que recentemente foi instalado pela prefeitura da cidade de Joinville. Mas a prefeitura de Joinville continua insistindo, né, gente? Com os pontos de vidro, coisa feia, né, gente? O problema do ponto de vidro é que ele não fica assim bonito por muito tempo. E aí você me pergunta, mas cidade verdade, por que isto acontece? Simplesmente pela falta de limpeza, pessoal. A limpeza em Joinville é muito deficiente nesta questão. Tá certo, temos ruas limpas, mas nem todas as ruas são 100% limpas, aqui como a rua São Paulo. Nós temos aqui um ponto de ônibus que está limpo, por quê? Porque ele foi instalado recentemente, ele não está com aquela sujeirada toda, com aquelas crostas, né? Mas é por pouco tempo, infelizmente é por pouco tempo, porque a Prefeitura Municipal da cidade de Joinville não fez a lição de casa ainda, não cuidou dos pontos de ônibus. Eu estou já mostrando neste canal imagens de outras cidades onde você já pode fazer um comparativo, pessoal. Olha só, o ponto até que é bonito. Tá certo que ele não é aquela maravilha, né? Poderia ter uma arquitetura bonita, ousada, que protegesse mesmo o usuário do sol e da chuva, né? Porque você pensa comigo, se esse ponto localizado aqui na rua São Paulo, onde estamos a 10 minutos do centro da cidade, se este ponto tiver o vidro quebrado, for vandalizado, já era, né, gente? Esta é a realidade de Joinville. Neste canal, a gente procura mostrar o dia a dia de uma cidade. A gente não tem o objetivo de editar vídeos, de maquiar. Obviamente, a gente faz algumas pausas e a gente filma outras
coisas interessantes no meio de uma matéria, né? No meio de um documentário que nós estamos fazendo, que hoje pode ser que você não dê muita importância, mas daqui a alguns anos muita gente vai ver se mudou alguma coisa, muita gente vai ver como está as ruas, muita gente vai ver se aquela árvore está ali. Prefeitura de Joinville detesta árvores, planta árvores bem pequenininhas, né? Oh, tristeza! Oh, gente, será que com tanta tecnologia, gente, será que com tanta tecnologia as pessoas ainda dentro da administração pública não perceberam a importância de já plantar, de reflorestar, de fazer o reflorestamento urbano com árvores que pelo menos já tenham um bom tamanho e que de certa forma sejam resistentes ao vandalismo? Pois é, gente, neste canal eu mostrei até locais onde árvores, mudas de árvores foram plantadas, mas elas são tão fininhas que qualquer pessoa pode arrancar até com a mão, né, gente? É triste isso aí, mas é verdade. E com estas belas imagens, estamos encerrando este documentário, este desabafo sobre o que acontece numa cidade de porte médio. Sei que tem cidades maiores e tem cidades menores que Joinville que estão piores, outras tantas estão melhores. Mas, repito, nunca nós devemos seguir maus exemplos, né? Não devemos seguir o que está pior. Se há algo que pode melhorar na nossa cidade, a gente deve fazer, nem que a gente faça com as próprias mãos. Na hora do voto, chegar lá e desempregar todos esses políticos, para sempre, para que eles nunca mais voltem ao poder. Infelizmente, só através da arma do voto a gente consegue alguma coisa. 2024 é mais um ano que, se bobear, tudo pode continuar da mesma coisa, a não ser que você, aí, que mora na região de Joinville, resolva a situação na hora do voto e eleja quem tem vontade de trabalhar e quem conhece Joinville. Em outras cidades do Brasil, que você sabe que ocorrem os mesmos problemas ou até piores problemas que estes citados, você tem esta mesma decisão importante em outubro de desempregar o maior número de políticos que pouco fizeram por sua cidade. Conforme eu falei para vocês, a prefeitura da cidade economiza e bastante na questão da iluminação pública. Esse tipo de lâmpada, pessoal, ele não ilumina muito bem as nossas ruas. Essas lâmpadas foram colocadas em substituição às anteriores que gastavam mais. Mas a questão destas lâmpadas é que, em contrapartida, estas lâmpadas amareladas não iluminam tão bem as ruas da cidade, quando você compara com a luminosidade proporcionada pelo tipo de lâmpadas antigas. E várias cidades pelo Brasil estão fazendo isto, e obviamente as cidades estão cada vez mais escuras. Quando chega a noite, você tem esta visão, né, gente? Então, a economia nesse caso é complicada. Agora você imagina numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, várias ruas com esse tipo de iluminação, né, gente? Certamente, pelo Brasil inteiro, a economia que as prefeituras estão fazendo de um lado está trazendo a insegurança do outro. Por outro lado, os impostos não diminuem. Não há diminuição de valores. Não existe nenhum benefício para a população, para o trabalhador, para o estudante. E isto independe se é um governo de esquerda ou de direita. A gente sabe que há algumas ações isoladas que contribuem para a melhoria de vida das pessoas, mas não de uma forma geral e ampla. Existem categorias que são assistidas, mas não todas de uma forma ampla. Então, na verdade, como
o grande prefeito de Curitiba e arquiteto Jaime Lerner dizia muitos anos atrás, o Brasil começa a mudar a partir das cidades para os estados e dos estados para o país inteiro, governo federal. E a gente vê que realmente o resultado é esse aí que você está vendo. Ainda bem que Joinville ainda é uma cidade segura, mas esse tipo de iluminação nas ruas, a gente sabe muito bem que não é indicada para cidades onde existem índices de violência urbana muito grandes, né? E a gente sabe que com o desenrolar dos anos, a cidade de Joinville, aparentemente tranquila, vai ter sérios problemas sim. Porque a gente sabe que a criminalidade avança a passos largos e se há uma coisa que cresce neste país, é a criminalidade. Então, estamos concluindo este documentário mostrando para vocês a realidade de uma cidade, sem maquiagem, sem edição, mostrando que realmente o trabalhador, o estudante, as pessoas de um modo geral que vivem nas cidades já sentem as mudanças e comparam como era a vida há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e percebe realmente em determinadas áreas uma mudança para pior. Tudo em nome da economia. A economia é que manda, né? A prefeitura, o governo do estado não querem mais gastar dinheiro com o povo. Não na quantidade suficiente. Nós temos muitas cidades ricas pelo Brasil. Joinville é uma das cidades mais ricas do Brasil. Poderia ser um grande exemplo até mesmo para Curitiba. Curitiba aqui do lado, com tantas soluções inteligentes, até mesmo na área de mobilidade. Joinville não copia os bons exemplos. Temos uma prefeitura apática, uma prefeitura que está simplesmente esquentando o banco. Precisamos de técnicos competentes, gente que entenda da cidade, gente que coloque o pé na lama, que vá lá na obra, que pisa lá na periferia, que vê a situação. Agora há pouco você viu o vídeo da linha Petrópolis, que é uma linha boa, uma linha radial, que ela sai do centro, vai até o bairro, sem precisar passar por terminal algum. Então, é muito rápido para o trabalhador, para o estudante. Essa questão da integração por terminais, ela é boa desde que o ônibus que você pegue já esteja te esperando quando chegar o ônibus que vem lá do centro. E vice-versa, quando você vem do bairro, chega ao terminal integrado com uma conexão que permita você continuar a viagem sem esperar mais do que 2 ou 3 minutos. Mas não é isso que acontece